Eu sou discipulador de jovens aqui na cidade de Divinópolis. Eu morava na cidade de Itaúna e eu vim para a cidade de Divinópolis por um chamado de Deus. Eu trabalhava, estudava, minha família toda em Itaúna, porém Deus me trouxe até a cidade de Divinópolis. E eu creio que quando Deus ele movimenta as pessoas de uma forma geográfica, é porque Ele tem grandes coisas para fazer, amém? Então o fato de você ter saído de São Sebastião do Oeste e ter vindo até a cidade de Divinópolis, é porque tem uma chuva para descer sobre a sua vida aqui, amém? Então esteja assim com seu coração muito aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Eu tenho alguns anos, uns pouquíssimos anos, sou casado, com a Jéssica. É fácil de achar ela, a mulher mais linda que está aqui. Muito fácil você encontrar ela. Mas eu também tive um relacionamento radical, me casei na corte. Inclusive, eu estou me recordando aqui, nós fizemos um seminário na corte lá em São Sebastião do Oeste, algum tempo atrás. Não sei se foi o último que teve lá. Foi o último, pastor? Foi? Amém. Quantos que estão aqui que estavam no último seminário lá em São Sebastião? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vivi essa experiência na corte. E o que eu vou compartilhar aqui com os irmãos não é nada mais, nada menos que a palavra de Deus, e uma realidade de Deus que se cumpriu na minha vida. Então eu quero que você preste muita atenção, porque existe, eu creio que existe uma unção fluindo aqui neste lugar, e essa unção ela vai te alcançar, amém? Quantos creem na unção de Deus? Quantos creem que a unção de Deus ela é capaz de mexer com as nossas estruturas, é capaz de mudar a nossa mente, as nossas convicções? Então se você crer, você vai receber muito de Deus, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé rapidamente. Vamos ter um momento aqui de oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fala para Deus sua necessidade, fala para Deus o que você tem vivido. E pede para Deus, fala: Deus, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Fala para Ele, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, unicamente para, ó Deus, glorificar o Teu nome. Queremos, ó Deus, que as realidades, ó Pai, do Seu coração sejam transmitidas, ó Deus, ao nosso. Porque nós, ó Pai, como escolhidos, como filhos do Senhor, nós queremos, ó Deus, ser os Seus representantes aqui nesse lugar. Meu Deus, em realidade, meu Pai, em perseverança naquilo que o Senhor nos prometeu. E nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que essa tarde é uma tarde profética. Então o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir, fluir, ó Pai, confrontar, ó Pai, confortar e gerar uma indignação santa no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Vamos compartilhar a palavra. Quando a gente estava começando o seminário, eu disse uma palavra e eu acredito que poucas pessoas prestaram atenção nessa palavra. Eu disse assim, que Deus tem um presente para você. Alguém prestou atenção nisso? Poucas pessoas, está vendo? Deus, Ele tem um presente para você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus tem um presente para você. Meus irmãos, pouquíssimas pessoas entendem, têm revelação do real valor do coração. Pouquíssimas, quase. É por isso que nós estamos aqui. Porque a Bíblia fala que do nosso coração estão todas as fontes de vida. Do nosso coração, através do nosso coração, é capaz de diagnosticar completamente você.
Então, o seu coração, ele é como se fosse o CPU de um computador, a memória de um computador, o HD de um computador. Tudo o que você é, tudo o que você vive, todas as escolhas que você faz, elas estão dentro do seu coração. Então, se eu não conheço o real valor que o meu coração tem para mim, eu vou me decepcionar mais, eu vou me frustrar mais, e eu não vou conseguir alcançar o propósito eterno de Deus na minha vida. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Todas as vezes, meus irmãos, que Deus, Ele, como eu falei anteriormente, todas as vezes que Ele chama um homem e uma mulher, Ele estabelece, escreve, Ele designa um propósito, um projeto, um sonho, Ele traça um caminho, e esse caminho, ele precisa ser vivido, porque se ele não for vivido, não for experimentado, a pessoa ela nunca será completa. E falando de caminho, todos nós um dia iniciamos uma caminhada. Eu não nasci dentro da igreja evangélica, eu me converti no ano de 2012, e eu entendo que no momento que eu comecei a me entender por gente, eu iniciei uma caminhada. E essa caminhada, meus irmãos, tanto eu quanto você, nós encontramos várias coisas durante o caminho. Nós encontramos coisas boas, coisas ruins, coisas que nos edificam e coisas que nos destroem. Mas, como eu e você, em algum momento desse caminho, algo sobrenatural aconteceu, que foi o nosso encontro com a divindade do Espírito Santo de Deus. Em algum momento da sua caminhada, você teve uma experiência única, uma experiência poderosa de Deus na sua vida, e você percebeu que alguma coisa aconteceu com você. Você percebeu que as suas decisões às vezes já não eram as mesmas, os seus sentimentos já não eram os mesmos. Isso é porque, como o pastor Adalberto falou, foi plantado dentro de você uma sementinha de vida, que é um pedacinho do próprio Deus. Então vira para a pessoa que está falando assim: olha, Deus habita dentro de você. Presta atenção. Isso, você pode pensar, isso é clichê. Deus habita dentro de mim, eu sei disso desde quando a minha avó, sei lá, isso é antigo. Mas presta bem atenção, tem muitas pessoas dentro da igreja que tiveram uma experiência com Deus, que nasceram de novo, que querem viver coisas novas de Deus, que têm sede por Deus, mas vivem identicamente com Ele. Existem muitas e muitas pessoas, mas espera aí, eu tive uma experiência com Deus na minha vida, eu percebi que algo aconteceu, mas eu continuo vivendo da mesma forma como eu vivia antes. Quantos concordam que tem algo errado? A Bíblia, em todos os textos, em todos os momentos que Jesus passou por um caminho, alguma coisa sobrenatural aconteceu naquele caminho. Irmãos, é impossível Jesus entrar na vida de um homem, de uma mulher, e ele continuar a mesma pessoa. Nós temos compartilhado desde o início que Deus ele tem uma visão espiritual para nós, amém? E essa visão espiritual, ela diz respeito a um projeto do coração de Deus, ela não diz respeito às suas necessidades. O projeto de Deus, ele é estabelecer o reino aqui nesse mundo caído e perdido, e por intermédio dos relacionamentos errados, pessoas não têm conhecido o propósito e o cumprimento desse chamado. Por causa de relacionamentos errados, pessoas não têm desfrutado de tudo o quanto Deus tem para elas. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, com muita liberdade no meu espírito. Hoje, dia 28 de fevereiro, você tem experimentado de tudo o quanto Deus tem para você? Você tem experimentado de tudo aquilo que
Deus tinha separado para você hoje. Eu também. Não estou desfrutando de tudo que Deus tem para mim. A questão é que Deus, Ele tem coisas novas que você ainda não conhece. Deus, Ele tem coisas que ainda não penetraram no seu coração. E é por isso que eu e você está aqui. Porque nós queremos conhecer as profundezas do coração de Deus. Amém? Quem quer mergulhar dentro do coração de Deus? O coração de Deus, meus irmãos, Ele é inexplicável. O coração de Deus, Ele não tem fim. Ele não tem início. Na verdade, Ele é o início e Ele é o próprio fim. Então, o fato de você estar aqui hoje é porque Deus, Ele tem uma palavra poderosa para transformar a sua vida, para levar, presta bem atenção nisso, meus irmãos. Deus, Ele quer te levar a experimentar de coisa nova. E para o novo chegar, meu irmão, o velho tem que ir embora. Tem que ir embora. A mentalidade caída do mundo, que você aprendeu desde pequenininho, tem que ir embora. Tem que ir, tem que bater retirada. Em nome de Jesus. Se precisar dar atrás até eu olho para os irmãos, mas tem que ir embora. Por quê? Não se cumpre o propósito de Deus, o novo de Deus, com mentalidade velha. Não tem como. Não tem como eu viver o novo com uma estrutura, uma mentalidade velha. É impossível. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a palavra. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15. Vamos ler a palavra de Deus. Quantos achou? Diz amém. Nossa. Porque a Bíblia já está aberta, né? 1 João capítulo 2, versículo 15. Vamos ler 15 e 17. Aleluia. Não esqueça, Deus tem um presente para vocês. Você vai entender por quê. Aleluia. 1 João 2,15, vamos ler a primeira palavra. Jovens, tem jovem aqui? Oh, Jesus, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor. Tem alguém comigo? Se alguém ama o mundo, não está nele o amor. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus, permanece para onde? Permanece para onde? No Senhor. Meus irmãos, eu vou compartilhar com você pontos negativos de uma mentalidade caída chamada namoro. Amém? Irmãos, eu amo as pessoas, mas eu odeio o pecado. Eu amo as pessoas, mas eu odeio a mentalidade errada. E é contra uma mentalidade que nós precisamos ministrar a palavra de Deus. É contra uma mentalidade que nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar alguns pontos, né? Então, se você às vezes namora, você, pelo amor de Deus, não fique constrangido. Por quê? Porque nós cremos que a obra de Deus na nossa vida ela é o quê? Ela é crescente, ela é de glória em glória. Então, Deus tem algo muito nobre para a sua vida. Olha, hoje em dia, infelizmente, dentro das igrejas, existem muitos pastores, líderes, grandes líderes de evidência no nosso país, que ensinam os nossos jovens a se relacionarem com o mundo. Muitos, irmãos, isso é lamentável. Eles dizem que eles podem namorar, pode dar uns beijinhos, pode abraçar, pode rolar uma mão, mas na hora que for transar, aí não. Aí você tem que voltar para trás e ir embora. E eles têm muitos que falam desse, não, o Espírito Santo na hora vai te dar um constrangimento, você vai embora. Você vai fazer igual José. Irmãos, infelizmente muitos ensinam isso. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala que não tem como algo que começou pelo Espírito terminar onde? Na carne. Não tem como
prazeres da carne. Não tem como. A obra que Deus começou, ela vai terminar onde? Na eternidade. Ela vai terminar onde? Nas coisas espirituais, nas coisas que Deus Ele tem para você. O namoro, ele é semelhante a um carrinho de supermercado. Quem gosta de fazer compra aqui? Ó, tem mulher que não gosta de fazer compra, meu Deus. Carrinho, o namoro é a mesma coisa de um carrinho de compras. Um carrinho de compras com as suas rodas quebradas. Você vai empurrando ele, e ele todo bagunçado, todo desenfreado. E aí você anda pelo shopping, anda pela loja, e você com aquele carrinho todo bagunçado, custando a controlar, custando a segurar. Os irmãos estão me entendendo? Custando a segurar. E aí você entra numa partilheira linda, de cristais, de vidro, e ela é bem estreita, muito estreita, e você entra com tudo. Você sabe o que vai acontecer. Vai quebrar tudo, vai destruir tudo. E é isso, meus irmãos, o que o namoro proporciona na vida de um jovem. Eu escutei o João Henrique perguntando: quem aqui já frustrou com o relacionamento? Até eu levantei a mão lá atrás. Todo mundo já teve uma frustração, uma decepção. A questão é que o namoro, ele leva as pessoas a uma intimidade e não necessariamente a um compromisso. Por que uma pessoa começa a namorar com a outra? Ela é bonita, ela é gente boa, a cabeça de um homem. Ela é bonita, ela é gente boa. Aí ele dá uma olhadinha. Eu espero ela até dar uma volta. Isso eu falo de namoro, tá, irmãos? Então o namoro, ele é efetivado por causa de um desejo da carne, não necessariamente por causa de um propósito de Deus. Qual é a ideia principal da maioria dos namoros? Geralmente o namoro, ele estimula a intimidade pela própria intimidade. Duas pessoas se aproximam, sem uma intenção real de compromisso, e elas começam a beijar na boca, abraçar e fazer sexo. Não existe algo de Deus, não existe um propósito de Deus. As pessoas simplesmente se identificam carnalmente umas com as outras e vamos satisfazer essa carne, vai gritando. E elas começam. Essa é a base do namoro. A base do namoro, ela te leva a desfrutar de algo completo na carne. Entendeu? O namoro, ele te leva a desfrutar dos prazeres da carne. Um relacionamento íntimo é uma experiência linda, poderosa, que Deus tem para mim e para você. Eu vou te falar, depois que eu converti, eu fiquei 2 anos casando. Eu fiquei algum tempo, mais de ano, sem me relacionar com ninguém. E aí, meus irmãos, quando eu entrei na corte e eu vi que o negócio estava fluindo, e eu vi que a coisa estava acontecendo, que ela era mulher de Deus para minha vida, que as coisas estavam se encaixando, e depois de 2 anos, alguma coisa que eu vi, eu falei assim: caramba, eu vou ter uma experiência íntima. Presta atenção, eu já tinha tido lá no mundo, mas quando eu pensei assim: caramba, está chegando. Eu lembro quando faltava um mês, minhas pernas faziam assim, igual um menino pequeno, entendeu? Então a experiência íntima, ela é de Deus, ela é o sonho de Deus. É por intermédio dessa experiência que eu e você estão aqui. Só que aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem para você, para mim também, fora do tempo, se torna algo completamente errado. Irmãos, não é meio termo, é completamente errado. Por quê? Porque Deus, ele tem, todos concordam que Deus, ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. Deus tem. Então, se ele tem um tempo para você nascer, para você começar a estudar, para você começar a trabalhar, para você entrar na sua faculdade, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele não vai ter um tempo certo. Presta atenção. Talvez para a segunda maior experiência da sua vida, que é o momento que o homem
conhece uma mulher e eles se tornam um. Sabe o que acontece com o namoro? Ele te proporciona ser um com várias pessoas. O namoro, ele te leva a ter uma ligação íntima com várias pessoas. Porque, como a base do namoro não é o propósito de Deus, não existe o temor de Deus, quando a tribulação vir, quando o problema vir, a primeira oportunidade vai embora. Por que não existe amor? Por quê? Porque não existe nada de Deus. Deus já está longe há muito tempo. Os irmãos estão compreendendo? Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Amém? Todos são solteiros? Quem é solteiro, levanta a mão. Eu quero falar assim, eu quero falar de Deus assim para meu espírito, irmãos. Olha, presta bem atenção que eu vou te falar. Vale muito a pena esperar o melhor de Deus. Vale muito. Você não imagina o quanto, irmãos, está gravado no meu DNA. Como o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém? A intimidade sem compromisso, ela desperta desejos emocionais, físicos, que nenhum dos dois tem capacidade real, verdade, na palavra de satisfazer. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu arrumei, suponhamos que eu sou solteiro, só um exemplo, tá, amor? Suponhamos que eu me tornei uma pessoa solteira agora. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei uma menina, ela é bonita, gente boa, ela tem até um corpo bonito. E aí eu vou passar, eu quero namorar com essa menina. E eu vou chegar lá e vou, sei lá, os homens cantados aí, né? E vou cantar a menina, e vou chavecar ela, que seja, vou paquerar, e eu vou começar a namorar com ela. O próximo passo, meu irmão, é eu querer ir para a cama. Eu já beijei na boca, eu já abracei, eu já, sei lá, esses irmãos entendem como funciona aí fora. O que eu vou fazer agora? Vou ficar só nisso? Eu vou para a cama, eu vou desfrutar de tudo. Sabe qual que é a grande questão de tudo? É que essa pessoa, esse homem e essa mulher, nenhum dos dois pode satisfazer em Deus essa necessidade. Por quê? Porque o tempo de Deus não é aquele. Então você vai se unir a algo fora do tempo. E quando você se une a algo fora do tempo, meu irmão, não vou nem te contar, você sabe o que acontece. Quem sabe o que acontece? Todos sabem. Entendeu? Então, meus irmãos, Deus, Ele quer nos levar. Isso precisa ficar muito claro na sua mente, no seu coração. Deus, Ele quer te levar a experimentar de tudo que Ele tem. Não é somente uma porção, não é somente tantos por cento, não. Ele quer te levar a experimentar de tudo. E olha, com muita autoridade, eu te falo que tem coisas que você só vai viver, tem coisas que você só vai experimentar depois de casado. E se você casa fora do tempo, se você casa fora da vontade de Deus, fora do desejo de Deus para a sua vida, eu acredito que a graça de Deus, ela está sobre nós, amém? E Deus, Ele é capaz de transformar a maldição em bênção. Mas avalie comigo, você tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos, de viver de primeira a vontade completa de Deus. Para que quebrar a cara? Para que frustrar? Para que passar dificuldade? Para que passar noites? Quem aqui já chorou de noite por causa de algum relacionamento? Oh, Jeová! Quem aqui já teve aquele choro sofrido? Aquele choro que dói. Ele não me ama. Ele não me... Quem já teve? Todos. Sabe por quê? Eu vou te contar o porquê agora. Vou te contar o porquê. Porque você escolheu viver o seu tempo, querido. Porque eu lá atrás escolhi viver o meu tempo. Mas Deus tem um tempo perfeito para nós, amém? Um tempo perfeito, glória a Deus.
Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que o namoro, ele tende a quê? A pular a fase da amizade. Quando você é amigo de alguém, você não se preocupa em ser outra pessoa. Você simplesmente é o que é e pronto. Então o namoro, o que ele faz? Ele te leva, presta atenção, você vai identificar. O namoro, ele te leva a colocar algumas máscaras. Por quê? Cara, eu conheci a mulher hoje. Cara, eu conheci o rapaz hoje. Eu vou sair com ele amanhã e eu tenho que estar. Aí você passa horas e horas no espelho falando, e planejando, e pensando como que vai ser, e aquela expectativa, aquela coisa, aquele negócio, e eu preciso, e eu faço, e aí você encontra. Aí não sai nada que você planejou. Não é assim? E aí não sai nada que você planejou, mas em algum momento você começa o quê? A mentir muito. Por que você começa a mentir muito? Porque você quer agradar demais a pessoa. Porque você quer conquistar a pessoa. Por quê? Porque se existisse propósito, porque se existisse a vontade plena de Deus, você não iria se preocupar tanto. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa íntima minha aqui agora. Vou te contar também. Olha, isso é coisa íntima. Não quer dizer que vai acontecer com você, amém? No dia que eu ouvi a voz da Jéssica no telefone pela primeira vez, meu irmão estava trabalhando na loja, o coração começou a bater forte, as pernas bambeou. Eu falei assim: Jesus, será que chegou? Meu Deus, porque, irmão, aconteceu um negócio assim, e eu nem conversava com ela pessoalmente. Ela morava lá na Cidade de Luz, eu morava lá em Itaúna, ela era noiva nessa altura, e eu, caramba, aconteceu alguma coisa. Irmãos, eu não falei para ninguém, é lógico, eu tentei ao máximo guardar as expectativas do meu coração. Mas lá no fundo, eu pensei, não tem jeito. Irmãos, é as coisas do Espírito que o mundo e a carne não entendem. Entendeu? Eu falei assim, é ela. Entendeu? Ela tinha lá a célula dela, de criança, a célula dela tinha quase 30, 40 meninos, não sei. O negócio bombando. Eu falei assim, gente, é a mulher de Deus. Caramba, tudo que eu preciso, Jesus. Entendeu? Porque às vezes o nosso coração nos engana, não é verdade? Às vezes você olha para a pessoa, caramba, mas às vezes você vai olhar a vida da pessoa, né? Não é aquilo que Deus tem para você. Mas preste bem atenção. Deus, ele tem experiências sobrenaturais para você também. Amém? Quem quer ter experiência sobrenatural aqui no relacionamento? Deus vai te dar, amém? Glória a Deus. É muito fácil evidenciar muitos e muitos casais, frequentemente, às vezes, decepcionados, chorando, e eles acabam dizendo: tem lá o relacionamento, chega a casar, né, namora, vai, chega a casa, casou, passou, não vou muito longe, passou um mês, caramba, mas quem que é esse que eu casei? Não é, e tem um discurso pronto, preparado. Não é com esse homem que eu me casei lá atrás, não é com essa mulher que eu me casei lá atrás, se tornou outra pessoa. Sabe por que se tornou outra pessoa? Porque agora que você está conhecendo ela de verdade. Porque o que era para você conhecer lá atrás, você não conheceu, você preferiu ficar, né? Preferiu ficar fazendo coisa errada. Irmãos, o relacionamento, a corte, é o tempo oportuno para você conhecer do pé até o último fio de cabelo dela. Não pense coisa errada, tá, irmãos? Estou falando para você conhecer toda a pessoa, conhecer a vida dela, a família dela, né? As crenças dela, o que ela gosta de fazer, o
que ela não gosta. Meu irmão pensou coisa boba, né? Ah, irmãos. Mas entendeu? Então, o namoro, ele perde o tempo precioso de se conhecer. O namoro, ele te leva a casar, né, com os prazeres da carne. Porque, preste bem atenção, durante o namoro, o que você faz? Você conversa um pouquinho, você beija na boca, você faz sexo, você sai, você faz sexo, e você sai, você beija na boca, e abraça, e pega, e sexo, e vai, e sexo, e vai, beijo, abraço, sexo, e você conversa. Aí você vai no culto de domingo, aleluia e tal, e sexo. Presta atenção. Você está alimentando o seu namoro com o quê? O seu relacionamento com o quê? Com prazer. A única base que você está edificando é o quê? É a carne. E nada que é construído sobre a areia, nada que é construído sobre a carne, meu irmão, vai para frente. Da mesma forma que o espírito não termina na carne, a carne não pode terminar no espírito. Não tem como. Então, por que o namoro, ele destrói às vezes a vida das pessoas? Por quê? Porque a única edificação que existe é a carne. Você não gasta tempo de oração com a pessoa. Ah, não, porque nós não podemos orar não, porque a gente só faz sexo, nós só vive pecando. Infelizmente, é o pensamento de muitas pessoas. E aí, o que acontece? As pessoas perdem o melhor de Deus. O namoro, ele confunde relacionamento físico. Nossa, tem que prestar muita atenção nisso aqui, isso é sério. O namoro, ele confunde o relacionamento físico com o amor. Ah, é tão óbvio que ele deu. Olha como que ele olha para mim. Olha como que ele me pega. Olha como que ele me beija. Olha como. Não olha. Pense alguém que prematuramente se relacionou intimamente. Pensa, você que já teve uma relação sexual, ainda solteiro, você foi lá, teve uma relação sexual, no namoro, e daí você gostou muito, porque o negócio é bom mesmo, porque foi Deus que criou, né, irmãos? Então você gostou muito. No outro dia, você acorda pensando na pessoa, você caminha durante o seu dia pensando na pessoa, você vai dormir pensando na pessoa, e você o tempo todo é tomado por uma lembrança de um momento íntimo da carne, e o tempo todo, o que acontece? Você é remetido àquela realidade, aquele ato que aconteceu, e aí você conclui. A pessoa não sai da minha cabeça, cara, eu estou amando. Eu penso na pessoa dia e noite, eu estou amando. Você não está amando não, filho. É sua alma que está marcada. É sua alma que acabou de receber aquilo que era para ter sido recebido lá no casamento. Você está tendo um sentimento que era para você ter lá dentro do casamento. É por isso. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, será que isso é verdade? O cara que se relacionou com a mulher e prontamente, eu te amo. Não, e quando acontece isso, não vou falar que melhor não, mas o pior é quando a abençoada mulher de Deus, aleluia, ela vai e cai na lábia. Não, se você me amasse, né? Se você me amasse, você me dava alguma coisa. Se você me amasse, você já tinha deitado comigo. Não, então se você não deita, porque você não me ama. Aí a mulher, numa pressão muito grande, emocional, porque caramba, eu fiquei muito tempo sem relacionar. Caramba, eu posso ficar pra titia. Aí eu tenho que ir. E ela vai. Aí recebe, sabe o quê? Uma patada na alma. Escrito assim, marca a alma dela assim, com o nome do cara. Passa o resto da vida. Olha, eu conheço prima minha, que é casada, presta atenção, é casada, tem filho, mora em outro estado,
mas que não tira da cabeça o primeiro namorado dela. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma história assim. Por quê? Por causa do coice na alma que ela levou lá atrás, quando ela era pequenininha, quando ela era frágil. Entendeu? Então, meus irmãos, para a gente finalizar essa questão, Deus tem o tempo certo para você transar. Amém? Ah, não é amém não? Amém, fala amém. Olha, Deus tem o tempo certo, entendeu? Mas agora nós entramos num ponto um pouquinho mais profundo. Ok, eu te amo, eu te quero, eu te amo, e júris de amor. A Bíblia fala que quem é o amor? Deus é amor, amém? Aleluia. Deus é amor. E a Bíblia fala que o que prova o amor é o fogo. Jesus, ele foi provado pelo fogo, mas em Jesus havia um grande diferencial. A natureza dele também era o fogo. O amor, ele é o fogo consumidor, a Bíblia fala, porque Deus, ele é o fogo consumidor, e Deus, ele é o próprio amor. Então eu não devo ousar falar que eu amo por causa de um sentimento da carne. Eu não devo ousar colocar nos meus lábios palavras espirituais por causa de sentimentos da carne. Presta bem atenção. Não é porque os lábios se encontraram, não é porque que você beijou uma pessoa, que você transou com uma pessoa, e agora você tem uns sentimentos dentro de você, é que os corações se uniram. Uma coisa é sua carne se unir a outra carne, outra coisa é o seu coração com Cristo unir a outro coração. Entende? Não tem como você viver algo completo de Deus sendo incompleto. Primeira coisa que você precisa fazer, irmão, para entrar na corte é ser homem de Deus e mulher de Deus. Não adianta você virar e falar assim, eu quero fazer a corte. Se você não é homem de Deus e mulher de Deus, primeira oportunidade, primeira pedra que você vai tropeçar, vai cair, vai machucar, quem caiu na sua lábia é ele. Então, por favor, se você está aqui hoje com um desejo carnal misturado com um desejo espiritual, resolva sua vida. Vai ser homem de Deus primeiro, vai ser mulher de Deus. Sabe por quê? Não tem como eu experimentar de Deus se eu não for com Ele. Não tem como, por quê? Porque não combina, não encaixa, não liga. Mas eu creio que tem homem e mulher de Deus, amém? Homem e mulher de Deus cheio de Espírito, que vai ser provado no fogo e vai ser aprovado, amém? O prazer, ele gera conforto, a carne gera um conforto, a tranquilidade, liberdade, e os desejos momentâneos, júrias de amor, que alimentam uma grande mentira. Por isso o término de um namoro mexe tanto com as pessoas. É como que no momento da frustração do namoro, a máscara acabasse de cair. Então quer dizer que você é assim. Você percebe que as motivações da pessoa eram erradas. Isso acontece mais com as mulheres. Você percebe que um homem, ele só queria o seu corpo. Você percebe que às vezes ele só queria um status ao seu lado. E você percebe que não existe o quê? Propósito, projeto. E na verdade, o propósito, o projeto de Deus é o... Amém? Todas as vezes que um casal de namorados transa, eles dizem, eu te amo. Mas todas as vezes, meus irmãos, um casal de namorado transa, durante a transa, após a transa, eles falam que, eu te amo. Eles podiam estar no pé de guerra 5 minutos atrás, mas começou a transar, eu te amo. Como assim?
Nós acabamos de compartilhar aqui quem que é o amor. Deus é amor. Deus é o fogo consumidor. O fogo de Deus, Ele não manifesta o amor dele na carne. Preste bem atenção. Não existe incoerência na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita, amém? O relacionamento físico não é igual ao amor. A nossa cultura, ela diz que amor e sexo é a mesma coisa, e eles confundem às vezes a atração física, o prazer físico, a intimidade sexual com o verdadeiro amor. E são coisas totalmente distintas. O sexo é o fator biológico mais ligado às nossas emoções. A maneira mais fácil de a emoção de uma pessoa ser marcada, selada, é por intermédio do sexo. Por quê? Porque é o evento que Deus criou para unir duas pessoas. Você está entendendo o que é isso? Você está entendendo o que é? O que a Bíblia fala de se tornar em uma só carne? Para de se tornar uma só carne com qualquer um. Para. Chegou o tempo, minha irmã. Chegou o tempo, meu irmão. Você viveu o novo de Deus. Chegou o tempo de você viver o projeto de Deus para a sua vida. E amor, a Bíblia fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, por isso Ele deu. O que o namoro faz com a pessoa? O namoro cria pessoas egoístas. Por quê? A única motivação do coração dela é o quê? Se satisfazer. Está lá o namorado com a namorada. Aí eles tiveram uma briga e a namorada não quis transar com ele. Aí os dois entram no pé de guerra. Por quê? Porque ela não quis transar com ele. Por quê? O namoro faz o quê? Coloca as pessoas egoístas. Eu quero a minha satisfação. Eu quero satisfazer os meus desejos. Só que, meu irmão, o namoro, ele não é capaz de proporcionar uma base sólida de entendimento, de revelação, de que aquele momento é o momento errado para ter o ato sexual. E aí o que acontece? As pessoas, elas caem, elas machucam, elas ficam destruídas. Por causa de quê? Por causa de escolhas da carne, por causa de satisfação do desejo da carne. E o namoro, ele faz outras coisas. Ele isola o casal de outros relacionamentos, de outras pessoas. O namoro, não, é lógico que não em todos os casos, mas em alguns casos o namoro, ele aprisiona as pessoas longe de outras. Por quê? É um egoísta lambendo o outro. É um egoísta compartilhando egoísmo com o outro. É um egoísta sugando o outro. Não vai dar nada pro braço. Eu não consigo imaginar. Eu pensei que como que seria uma sanguessuga chupando a outra? Como que seria o fim disso, hein? Os irmãos pesquisam depois. Como que seria uma sanguessuga chupando a outra? Uma coisa eu tenho certeza, não vai dar nada que presta. Não é nada habitual, não é nada planejado por Deus. A vontade de Deus é o quê? Que você seja satisfeito simplesmente com a divindade. Irmãos, sua satisfação não está no homem, não está na mulher, ela está em Cristo, ela está em Deus. E o que acontece? O namoro proporciona o quê? Um falso preenchimento de quê? De necessidade, que no mais tardar vai acabar. O namoro ainda faz o quê? Destrói chamados. Pessoas que namoram geralmente não têm compromissos tão intensos com a igreja. Deus se torna o quê? Secundário na vida dessas pessoas. No namoro muitas vezes não existe transparência com a igreja. O namoro desvia os jovens, às vezes, de ser bem sucedidos. Eu ouvi um testemunho de uma jovem uma vez, que ela namorava, ela tinha prática sexual, e o que acontecia? Ela estava, na cabeça dela, ela amava muito esse cara, ela estava muito apaixonada com ele, e eles tinham, né, intimidade, e ela ia para a faculdade. Chegava lá na faculdade, ela colocava a mão na cabeça, e não parava de lembrar.
sabe aquele momento de muita intensidade. Ela não conseguia estudar direito, ela não conseguia ter um relacionamento bom com os pais, ela não conseguia se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque eu não posso ter amizade com ela, porque senão o namorado acha ruim. Porque eu não posso ter. Os irmãos estão me entendendo? O namoro faz o quê? Isola as pessoas da comunhão. O namoro, ele também, em muitos casos, ele tira a atenção da responsabilidade de cada um para o seu futuro. Uma das tendências mais tristes do namoro é desviar os jovens adultos do desenvolvimento dos seus talentos e habilidades dadas por Deus. O namoro, às vezes, ele ofusca o propósito de Deus na vida do homem. Ah, por que, Bruno? Por causa do pecado. Eu estou falando, né, acima, é por causa do pecado. Por que tudo isso acontece? Por causa do pecado. Ah, mas então eu tenho que estar dentro da igreja sem pecado? Presta atenção. Deus já pagou um alto preço por você, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, tudo. Mas preste bem atenção, você precisa desfrutar disso. Você precisa desfrutar daquilo que Cristo fez na cruz, entendeu? E uma das evidências de quem desfruta o que Cristo fez na cruz, que ele tem revelação do amor de Deus, é que ele não vive mais na prática do pecado, entendeu? São coisas distintas e nós precisamos entender essas coisas. E para a gente terminar, o namoro, ele cria um ambiente artificial para avaliar o caráter de outra pessoa. Ele cria um envolvimento somente de carne, somente de emoção. E o caráter do namorado ou da namorada, ele é escondido pelo prazer da carne. Por isso, muitos namoros terminam em um grande desastre. Por quê? O tempo que era para você conhecer o caráter, o coração, o tempo que era para você conhecer os sonhos, os projetos, você gastou conhecendo a carne. E é isso que acontece. Agora nós precisamos hoje, meus irmãos, tomar algumas decisões na nossa vida. E algumas decisões que nós precisamos tomar, eu vou te apresentar algumas delas. E a primeira decisão que você precisa tomar na sua vida é que você precisa renovar a sua mente pela palavra. Preste atenção, você nasceu de novo, você tem experiência com Deus, você é cristão, o próprio Deus está dentro de você. Por que você continua vivendo igual ao mundo? Peraí, agora você canta corinho. Peraí, agora eu participo de comunhão, eu não vou em festa. Por que você quer namorar igual o mundo namora? Entendeu? Não tem como você experimentar de algo do Espírito vivendo em algo do mundo. O namoro não é algo que Deus amoldou para a igreja. O namoro não é algo que Deus pegou, vou tirar o beijo, vou tirar isso, o sexo, se eles conseguirem, toma a igreja. Não, Deus não fez isso. Deus tem uma maneira exata de se relacionar. E essa maneira é uma maneira de santidade, uma maneira de consagração, uma maneira onde Deus é glorificado no relacionamento. Por exemplo, imagina como que seria a situação. Você está dentro da igreja, você está namorando com a pessoa, você tem sexo, você tem tudo que você quer com ela. Daí passou um mês, por algum motivo ou outro, você terminou. Passou 2 meses, você começou a namorar com outra pessoa da mesma igreja. Obviamente um dos dois vai sair. É difícil um caso que os dois permanecem. Por quê? O cara vai olhar para a mulher e vai lembrar de tudo que foi assim com ela. A mulher junto com o cara vai olhar para o outro e vai falar assim, caramba, e vai lembrar de tudo, e fora que vai haver um conflito muito grande. Os dois não vão frequentar o mesmo lugar, os dois não vão compartilhar os mesmos interesses. Por quê? Por causa que tem ciúmes da carne, porque a carne desperta ciúmes. Agora, e quando o cara está na corte? Ele começa a corte com a menina, e aí a corte vai e em algum momento não dá certo. Não teve sexo, não teve beijo, não teve pegação, não teve laço de alma. Não deu certo. Eu estou totalmente liberado, habituado para me relacionar novamente. E eu vou poder estar na mesma igreja. Por quê? Porque não teve contato. Eu não tenho o que ciúmar.
estão compreendendo. Existe uma maneira exata de Deus para você, amém? É normal na vida do ser humano as lembranças. Quem tem lembranças aqui? Lembranças boas. Quem tem lembranças boas? Quem tem lembranças ruins? E normalmente as lembranças que temos das pessoas, quando você lembra de uma pessoa, prontamente evidencia em você um ato, uma atividade que você teve com ela. Por exemplo, se eu lembrar, por exemplo, da minha mãe aqui agora, eu vou lembrar da minha mãe, eu vou ver a imagem dela, e eu vou lembrar de coisas que minha mãe fez comigo, momentos que eu tive com ela. E as lembranças, elas fazem o quê? Elas trazem à tona aquilo que estava lá atrás, escondido. E quando uma pessoa ela tem um relacionamento íntimo com a outra, essa lembrança é muito forte, muito forte. Mas Jesus pode quebrar ela, amém? E o pastor Vladimir vai ser usado por Deus para isso. Aleluia. Mas, irmãos, você pode evitar isso na sua vida. Imagina, quando eu vou te dar uma experiência aí para você ver, ó. Quem aqui já namorou? Levanta a mão. Não vou fazer isso não. O relacionamento é uma oportunidade para se viver o amor genuíno de Deus. Amar de verdade não é desfrutar da carne, mas é desfrutar do próprio Cristo. Amém? Os irmãos percebem a vontade de Deus, compreendem o desejo do coração de Deus. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse para a gente finalizar esse momento. Ah, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu sinto assim, muita liberdade para falar para alguns irmãos. Olha, chegou o tempo de você parar de sofrer. Chegou o tempo de você parar de quebrar a cara. Chegou o tempo de você ficar no seu quarto chorando por causa de namoro, por causa de homem, por causa de mulher. Chegou o tempo, meu irmão. Chegou o tempo, minha irmã. Vem, quem estiver no seu lugar em nome de Jesus. Ah, Espírito de Deus, mantenha esse mesmo ambiente. Irmãos, para a gente finalizar, vou compartilhar com você um breve testemunho. Pensa numa pessoa totalmente frustrada com relacionamentos. Eu perdi a conta de quantos relacionamentos eu tive no mundo. Perdi a conta de quantas noites de sono eu perdi por causa de laços na minha alma. Perdi a conta. Perdi a conta de quantos litros de lágrimas saem do meu olho. É imensurável, irmãos. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos se identificam com isso. Eu tinha um vazio enorme sentimental. Eu tinha uma necessidade enorme de aceitação. Tinha uma necessidade enorme de ser aceito. Mas a maioria das vezes a minha expectativa não me aceitava. Olha, eu tinha uma vida sem propósito, uma vida sem projeto, uma vida, sabe aquela música que deixa a vida me levar e a vida leva? Eu era assim, deixa as circunstâncias me levar, envolvia com uma aqui, envolvia com outra ali, não tinha projeto, não tinha sonho, falava em casamento comigo, eu corria quilômetros. E eu tenho certeza que às vezes é a realidade de alguns dos irmãos aqui hoje. Só que, meus irmãos, essa vida conturbada de sentimentos, em algum momento da minha caminhada, Jesus, Ele entrou na minha vida. Em
algum momento Jesus veio e Ele entrou no meu coração. E Ele falou assim: filho, não dá para viver mais do mesmo jeito, porque agora você é o representante do meu reino, e você tem que se comportar conforme o meu reino. Numa experiência tão íntima, tão profunda, que eu olhei para dentro de mim e falei assim: caramba, eu não tenho outra alternativa a não ser viver o projeto de Deus, o sonho de Deus. Só que, meus irmãos, todo esse glamour da experiência com Deus não te mantém de pé. É necessário discipuladores, é necessário homens e mulheres de Deus ao seu lado. Então preste atenção, escolha as pessoas certas para andar ao seu lado, as pessoas que vão te levar a viver a santidade de Deus e não os prazeres da sua carne. Pessoas que edificam a sua carne estão te ajudando a empurrar você para o buraco, para a decepção. E essa experiência foi forte, ela mudou minha vida, e a minha mente ficou totalmente bagunçada. A minha mente ficou sem entender. Peraí, semana passada eu gostava, eu amava as coisas da carne. Peraí, nessa semana eu tenho vontade de ir para lá, mas tem algo que me prende. Irmãos, o Espírito Santo habita dentro de você. E nesse momento eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. E a minha mente ela começou a se alinhar. Por quê? Deus colocou pessoas ao meu lado, pessoas que me ensinaram o caminho, pessoas que me ensinaram a palavra de Deus. E aí chegou o segundo teste na minha vida, que era o teste do tempo. Deus chegou para mim e me propôs um tempo perfeito, um tempo maravilhoso. E esse tempo, ele é completamente contra o meu tempo. E aí, por incentivo e investimento das pessoas ao meu redor, eu persevero nesse tempo. Eu escolhi esperar esse tempo. Eu escolhi esperar o melhor que Deus tinha para minha vida. E eu escolhi naquele tempo viver a santidade de Deus, viver a vontade de Deus. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a mulher da minha vida. Tive a oportunidade de conhecer, preste atenção, aquilo que Deus projetou, planejou, desenhou para mim no tempo certo. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei assim: Jesus, como o Senhor é perfeito. Eu tive não sei quanto, olha a minha oração para Deus, eu tive não sei quantos relacionamentos lá fora, tive experiências da carne, e agora o Senhor está me levando a um casamento sem experimentar de nada da carne. Caramba, é errado, é errado. Deus vira para mim e fala assim: filho, é isso que eu tenho para você. Eu falo assim: Deus, então, aquela paixão, Deus, eu quero viver então. Ah, mas não vai ter medo, não vai ter negação, não vai ter sexo, não estou nem aí, eu quero Jesus, e eu vou. E aí eu falo assim: Senhor, me ajuda que eu dou conta. Não dou conta, Jesus, é difícil. Jesus vem e me fortalece durante a corte, vem e me mantém de pé, vem e me dá pessoas apaixonadas por Ele, e semeia paixão no meu coração, e eu persevero, e eu caminho, e eu vou, e chego. E eu chego num lugar onde eu me deparo com esse grande homem de Deus, olhando para mim e para minha esposa, e me perguntando: você aceita a Jéssica como a sua esposa? Eu olhei e disse: Jesus, como passou rápido, o tempo do Senhor é rápido. Eu achava que ia demorar muito, mas foi rápido. Nesse momento, meus irmãos, eu olhei para trás e falei assim: eu perdi a noção do tempo. Por quê? Porque as coisas de Deus são perfeitas. As coisas de Deus são perfeitas. E aí, para finalizar a noite, né? Eu
do Senhor, uma presença de Deus, uma unção de Deus. Irmão, eu falei assim: Jesus, o que é isso? Depois nós vamos colocar a foto aqui. E eu olhei e falei assim: Jesus, eu nunca imaginei viver isso, Jesus. Que coisa espiritual que é essa? E aí, meu irmão, para finalizar com chave de ouro, eu tenho a oportunidade. Eu tenho a oportunidade de conhecer intimamente a mulher da minha vida. Pela primeira vez, meus irmãos, foi glorioso. Meus irmãos, não existe experiência que se compare. Não existe. Porque algo que foi aguardado há tanto tempo, algo que foi planejado há tanto tempo, agora já não havia mais limites. Estava liberado. Aleluia! Oh, Jesus! Irmãos, de fato, melhor noite da minha vida. Eu não estou falando só por causa do sexo em si, mas por causa de todo o contexto que envolvia essa experiência. Mas para a gente finalizar, eu quero orar por você e te dizer: Deus tem isso para você. Deus quer que você experimente disso. Amém? Meus irmãos,